Então, eu me chamo Nathan, sou aluno de mestrado do professor Kleber e hoje eu vou falar então sobre a absorção de 2 fótons e derivados de bromo-chalconas. Eu estou trabalhando com 10 compostos de chalconas, mas eu vou focar nessa apresentação em um especificamente. Bem, aqui primeiro uma base teórica. A gente tem, como a gente sabe da teoria de perturbação dependente do tempo, que a gente pode escrever o estado quântico do nosso sistema dessa forma aqui, né? Em que agora os coeficientes Cn dependem do tempo. E eles podem ser obtidos resolvendo esse sistema de equações diferenciais acopladas, em que o V aqui é a nossa perturbação do sistema. Acontece que muitas vezes não tem solução analítica e a gente tem que partir para métodos aproximativos. Então, se a gente considerar que o nosso sistema está inicialmente no estado fundamental, a gente pode expandir os coeficientes Cn de t dessa forma aqui, né? Em que C1, Cn1 de t é a correção de primeira ordem, Cn2 de t é a correção de segunda ordem e por assim em diante. E a gente tem que C1 vai estar relacionado com a absorção de um fóton, enquanto que C2 com a absorção de 2 fótons. De fato, e assim a gente pode substituir, por exemplo, ΔN0 aqui e calcular Cn1 de t. Aí depois pegar Cn1 de t, jogar aqui e calcular Cn2 de t. E assim sucessivamente. Então a gente tem uma fórmula recursiva para calcular todos os coeficientes. Fazendo isso, a gente obtém que a taxa de transição por um fóton é dada por essa expressão aqui. Em que ρf é uma densidade de estados finais, que a gente considera que a transição não é muito bem definida, então você vai ter uma banda. E assim, definindo a seção de choque como sendo a taxa de transição dividido pelo fluxo de fótons, a gente chega nessa expressão aqui. De modo que aqui a seção de choque tem a unidade de área. E uma vez que a taxa de transição vai com um módulo de E0 ao quadrado, e o fluxo também, ele acaba independendo do campo. Analogamente, se a gente calcular a taxa de transição por 2 fótons, a gente chega nessa expressão aqui, em que a gente vê agora que a taxa de transição vai com E0 à quarta. E como o φ vai com E ao quadrado, então para que cancele a dependência do campo, a gente tem que dividir então por φ ao quadrado. A gente define então a seção de choque de absorção de 2 fótons dessa forma aqui. E assim ela ganha essa expressão e tem as unidades de Guppert-Meyer, né? E conforme a gente pode ver, aparece esse somatório, só que a gente pode truncar esse somatório por alguns poucos estados, que é o modelo SOS, né? E assim, se a gente conseguisse simular computacionalmente, descobrir os momentos de dipolo, a gente então pode calcular a seção de choque teórica, computacionalmente. E é isso que eu vou fazer mais pra frente, para mostrar. Bem, aqui eu gostaria de discutir esse artigo que eu vou utilizar no SOS, por exemplo, em que ele generaliza aqui para orientações qualquer. Então, a gente sabe então que a seção de choque é proporcional ao módulo ao quadrado disso, né? Só que, em geral, o momento de dipolo é dado no referencial da molécula, enquanto que a polarização a gente mede no referencial do laboratório. Então, a gente tem que fazer uma mudança de base. E aqui, utilizando a notação da soma de Einstein, a gente pode escrever então esse SOF dessa forma aqui, né? Então, εj e εk são as componentes do versor da polarização. C alfa j, C beta k os elementos da matriz de mudança de base, e S alfa beta dado por essa expressão aqui embaixo. Então, como a gente está interessado no módulo ao quadrado, né? A gente multiplica pelo complexo conjugado e a gente chega nessa expressão aqui, que tem 3 termos, né? O primeiro contém toda a informação da polarização, o último toda a informação molecular e o do meio contém toda a informação orientacional. E sendo que esse primeiro termo e o último, eles são constantes. Então a gente precisa, na verdade, tirar a média só desse termo aqui do meio, né? Contém informação orientacional. Acontece que isso daqui vai ter 8 índices no total, né? Cada índice tem 3 componentes, por exemplo, x, y, z.
Então vai ter um total de 3 elevado a 8, que vai ser mais de 6 mil termos, que é muita coisa. Então o que aquele artigo fez? Ele classificou, por exemplo, em 3 casos seguintes, 3 casos em que aparece apenas um deles isolado, aparece os pares e aparece os 4 deles iguais. E assim ele calculou a média, aqui está em parênteses está a quantidade, que é a vezes que aparece cada um. Ele fez isso tanto para essas letras J, J', K e K', quanto para as letras gregas alfa, alfa', beta e beta', né? E aqui tem o resultado. E assim a gente pode escrever então a média de SOF ao quadrado como sendo dessa forma aqui, né? Que eu vou estar utilizando então no modelo do SOS para fazer. E no artigo ele também ele desenvolveu e chegou que a seção de choque média pode ser escrita como uma combinação linear desses ΔF, ΔG e ΔH, em que esses coeficientes F, G e H ele depende da polarização que tu está usando. Então, se no caso for os dois fótons for paralelos, linearmente, eles têm os coeficientes F, G e H são iguais a 2 e por aí vai, certo? Bem, e agora eu vou discutir um pouco do modelo de Onsager, que também vai ser importante na parte do trabalho. E no modelo de Onsager a gente considera que a nossa molécula, nosso dipolo, vai estar no interior de uma cavidade esférica de raio A, imerso com dielétrico contínuo, e vamos considerar inicialmente que o dielétrico está no interior do capacitor de placas paralelas. Bem, a gente sabe, aqui a gente tem que resolver a equação de Laplace, né? E a gente sabe lá de eletromag que a solução em coordenadas esféricas são dadas por isso daqui. Φ1 é aqui no interior da cavidade, Φ2 fora, no dielétrico. E isso, a gente tem que resolver sobre as seguintes condições de contorno. E fazendo isso, a gente chega nessa expressão aqui, potencial dentro da cavidade. Esse daqui vai ser o campo gerado pelo próprio dipolo, enquanto que aqui a gente pode ver que o campo que a gente está jogando, o campo elétrico, ele é alterado por esse fator aqui, que a Onsager chamou de correção de campo local, né? E se a gente considerar agora, não mais o caso estático, mas o campo oscilando, a gente pode substituir para frequências ópticas epsilon igual a n ao quadrado. E esse outro termo aqui, Onsager chamou de campo de reação, e ele vai ser muito importante mais para frente, quando a gente for ver, eu vou falar da equação de Hilbert-Matara. Porque esse campo aqui deve ser justamente devido à presença do momento de dipolo no interior da cavidade. É a reação lá que vai ter do dielétrico em função da presença desse momento. E ele vai desempenhar papel então na parte de estabilização, diminuir o nível de energias lá da molécula, digamos assim. Bem, agora nos resultados, como eu disse, eu vou apresentar a absorção linear primeiramente. Essa daqui é a molécula que eu vou estar apresentando, a chalcona, que tem esse core aqui. E aqui tem uma amina e aqui um átomo de bromo. Aqui tem o gráfico da absortividade molar em litros mols a menos 1, centímetros a menos 1. E lembrando lá da equação que eu falei da seção de choque de absorção de um fóton, a gente pode resolver então por delta, o μ01 ou μ0. E aí, fazendo isso, deconvolvendo as curvas, a gente chega então que o momento de dipolo de transição do estado fundamental para o primeiro estado é da ordem de 8,2 dBi. Bem, agora no caso da fluorescência, a gente mediu a fluorescência daquela molécula, né, que eu chamei de A6, e aqui a gente pode ver a famosa regra de caixa, né, que fala que a emissão de um fóton, seja fluorescência ou fosforescência, por uma molécula eletronicamente estável, somente vai ocorrer com um rendimento apreciável a partir do estado de menor energia. Às vezes até nem acontece, não tem rendimento quântico apreciável mesmo com o estado de menor energia, de modo que sua molécula não floresce. Mas essa daqui sim, essa floresce. A gente pode ver então como consequência disso que independe do comprimento de onda que tu está excitando, o espectro de emissão sempre vai ser igual. Enfim, a gente prosseguiu então com a medida de eficiência quântica, usando essa expressão aqui. A molécula que eu estou utilizando é essa daqui, do trabalho do André, que tem uma eficiência quântica de 71%, e calculando então nessa expressão aqui,
a gente obtém que a eficiência quântica na nossa molécula é de 14%. Bem, no tempo de vida dela, a gente consegue ver que o decaimento é da ordem da função resposta, IRF, né? De modo que a gente não tem muita resolução, muita precisão para medir o tempo de vida de fluorescência dela, certo? Então, uma alternativa é aplicar então a equação de Strickler-Berg, uma vez que o tempo de vida deve ser inferior a 1 nanosegundo, né? Fazendo isso, aqui é a equação de Strickler-Berg, que relaciona então aqui Tn é o tempo de vida natural, é o inverso da taxa de decaimento radioativo, né? E para isso a gente precisa apenas dos gráficos de espectro de fluorescência e absorção para calcular a constante de decaimento radioativo, né? Utilizando o fato que a eficiência quântica de fluorescência é igual ao tempo de vida dividido pelo tempo de vida natural, então a gente pode de fato encontrar o tempo de vida da molécula, que é na ordem que é cerca de 0,6 nanosegundos, conforme a gente já esperava. Bem, agora a gente prosseguiu com o estudo sobre o atomismo, né? E aqui, como eu disse, se você for considerar moléculas em estado gasoso, o espectro de absorção vai ser igual ao de emissão, mas como a gente está no meio solvente, o solvente vai acabar estabilizando a tua molécula. Como a gente pode ver aqui, a nossa molécula está em estado fundamental, aqui com as moléculas do solvente, e aí ela vai absorvendo o fóton, vai para o estado excitado. E aí as moléculas do solvente vão se reorientacionar, diminuindo então, portanto, a energia. E aí vai decair de novo e, por fim, vai voltar aqui para esse estado. Então, como a gente pode ver, o espectro para moléculas que estão em solução, o espectro de emissão sempre vai estar deslocado do de absorção, né? Geral por vermelho. E é o famoso Stokes shift. Bem, assim a gente consegue a equação de Lippert-Mataga. Ela relaciona então o Stokes shift em função desse parâmetro aqui, que é a polarizabilidade orientacional da tua molécula. E então, de modo que o coeficiente angular aqui vai estar relacionado com a diferença do momento de dipolo do estado excitado e do estado fundamental, né? Aqui o cubo é o raio de Onsager, como a gente viu anteriormente lá da esfera. Bem, aqui tem por aquela molécula os espectros de absorção e de fluorescência para vários solventes diferentes. Aí os resultados de epsilon, n, delta F, que é a polaridade orientacional, o lambda de absorção, fluorescência e Stokes shift em centímetros a -1. Fazendo o plot, a gente obtém que, claro, que dá uma reta, né? Acontece, para a gente determinar o delta, a variação no momento de dipolo do estado permanente do estado fundamental, a gente precisa do raio de Onsager, certo? Só que como determinar isso? A ideia é utilizar a medida de anisotropia. A gente sabe que no caso da anisotropia, no caso de ausência de difusão orientacional, né, a anisotropia é dada por essa expressão aqui, onde beta vai ser o ângulo entre o momento de dipolo no estado fundamental e o momento de dipolo no estado excitado. Bem, acontece que como a molécula está no solvente, ela pode, dependendo da viscosidade do solvente, ela pode girar mais ou menos, de modo que a anisotropia pode diferir de R0, né? Para solventes menos viscosos, a tua molécula gira mais e aí tende a ser a anisotropia que tu mede ser menor do que essa R0, né? E a equação que relaciona isso, essa equação de Kelvin, em que, como a gente pode ver, né, se o tempo de vida dividido pela essa taxa de difusão rotacional for muito menor do que 1, R é igual a R0. E se for muito maior do que 1, vai tender a 0. Certo? Então, a gente pode reescrever essa equação desse seguinte modo aqui, em que a gente tem 1 sobre R, vai ser igual a 1 sobre R0, mais isso daqui. Então, se a gente plotar 1 sobre R em função de 1 sobre éter, que é a viscosidade do solvente,
a gente consegue assim, o coeficiente linear obter então R0, está relacionado com o ângulo beta entre os momentos de polo, e do coeficiente angular aqui obter o volume V. E assim, por consequência, considerando o volume de uma esfera de raio A, obter o raio de um Sager. Aqui tem os resultados para diferentes solventes, como a gente pode ver. E conforme a gente pode ver, conforme menos viscoso, mais próximo de zero ele tende, né? Só que aqui parece, eu não sei porquê ainda, que parece tender com valor fixo, embora você mude a viscosidade, ele parece tender aqui para 0,02, fica fixo nesse valor. E aqui tem os gráficos então que eu falei que eu plotei, que não parece de fato uma reta. Eu andei vendo os trabalhos que ficou muito próximos assim de uma reta. E aqui no caso não. Talvez uma explicação disso seja porque eu não estou tendo muito controle assim da temperatura. Estou tendo temperatura ambiente. Talvez se eu tivesse uma placa de Peltier, talvez desse para controlar melhor e assim obter um resultado mais preciso. Também pode ser pelo fato de algumas moléculas não apresentarem simetria esférica, ou seja, possuem vários eixos de rotação. Por exemplo, o Arthur, que trabalha com o perileno é uma molécula plana. Então, se você considerar ela girando em um eixo perpendicular ao plano da molécula, vai ser mais fácil. Mas se você considerar o perileno girando num eixo contido lá no plano da molécula, vai ser mais difícil, uma vez que vai ter que envolver deslocamento de solvente. Não sei se ficou claro o que eu acabei de falar, mas pode ser também um motivo de diferido. Então eu acabei nem calculando, então eu tenho que refazer, talvez com mais controle e tal, para assim determinar o raio de Onsager. Bem, agora a gente prosseguiu com as medidas de Z-scan. Todo mundo já está familiarizado com o Z-scan, que aqui eu vou estar focalizando um feixe e eu vou varrer minha amostra em torno do foco, né? Longe do foco a intensidade é menor, então eu praticamente não vou ter efeito não linear de absorção de dois fótons. Então a transmitância normalizada vai ser igual a 1. Conforme eu me aproximo do foco, eu vou tendo, a intensidade aumenta, vou tendo efeito não linear de absorção de dois fótons, e de modo que a transmitância normalizada acaba diminuindo, né? E de modo que o gráfico que a gente obtém é esse daqui. Daqui é um gráfico meu que eu medi e tal, com os pontos experimentais e o ajuste, que é dado por essa expressão aqui, né? Que no caso Q0, se for muito menor que 1, eu posso simplesmente truncar essa série até poucos termos, que é assim que eu estou fazendo. Bem, e aqui então tem o resultado da seção de choque de absorção de dois fótons, né? O espectro de dois fótons e o espectro de um fóton plotados juntos. E conforme a gente pode ver, a gente tem que uma banda de um fóton, dois fótons exatamente onde tem uma banda de um fóton. Isso está relacionado com a regra de seleção, uma vez que a molécula é não centrosimétrica, então você pode ter tanto transições permitidas por um e dois fótons simultaneamente, né? Essa molécula foi até então, aqui eu obtive maior valor de seção de choque. As outras que eu medi até então deram em torno de 20, 30 GMs, e por isso que um dos motivos de eu ter preferido apresentá-la ela aqui, porque ela foi também a única que apresentou fluorescência significativa e um sinal não linear alto. Agora, nas partes de simulações, aqui tem os resultados utilizando o TDDFT e dos resultados experimental em preto da simulação em preto e o experimental em vermelho. E em azul a gente tem as forças de oscilador que a gente calculou, né? E assim, da simulação utilizando o Gauss, a gente vê que o momento de polo de transição do estado fundamental para o estado do estado é cerca de 10,3 dBi. E o nosso, lembra que eu apresentei anteriormente, foi da ordem de 8,2, que está mais ou menos próximo, assim, certo? E aqui, utilizando também o modelo SOS, que eu tinha descrito no começo, tá? Eu acabei plotando normalizado, porque as amplitudes acabou diferindo um pouco o sinal
da simulação que eu fiz deu muito maior e eu tenho que corrigir isso, ver o que está errado ou não. Mas aqui dá para ver que o comportamento é mais ou menos parecido. Bem, e é isso. Obrigado pela atenção.